Oi, gente, boa noite. Cheguei atrasada aqui hoje porque a conexão não está facilitando, né? A internet não ajuda. Boa noite para vocês que estão aí comigo. Hoje a gente vai falar sobre aquela vontade, né, que dá de comer à noite, né? Aquele momento que bate aquela vontadezinha de comer. Então, assim, eu vou esperar um pouquinho, porque a gente ainda está tentando fazer a conexão com o Face, está difícil, mas vamos lá, tá? Então, assim, para quem não me conhece, para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Meu nome é Vânia Calazans, eu sou psicóloga clínica, trabalho na área da clínica há muitos anos, tá? E nesse momento, gente, tem uma pessoa muito especial aqui que eu vou ter que cumprimentar. Oi, Ana Silvia. É uma amiga minha de faculdade, uma colega minha de faculdade, muito especial, que eu tenho um carinho muito especial, que ela mora há muitos anos nos Estados Unidos. I love you too. Ela é uma pessoa muito querida. Então, estou muito contente, Ana, de você estar aqui comigo. Bom, gente, se vocês conhecerem alguém aí que possa se beneficiar, hoje eu vou falar também muito de ansiedade, vocês vão me ver falando muito de ansiedade a partir de agora, porque essa é uma questão muito importante, tá? Poxa, hoje tem pessoas aqui muito especiais. Tem um rapaz aqui que eu conheci pequenininho, né, Júnior? Que bom você estar aqui. E então, assim, vocês vão me ver falando muito sobre ansiedade, porque isso para mim é uma coisa muito clara, tá? Se a gente não trabalha a questão da ansiedade no emagrecimento, não adianta, tá? Ninguém consegue ter sucesso no emagrecimento sem trabalhar a questão da ansiedade. Então, a gente vai falar muito daqui para frente sobre ansiedade, porque é um aspecto fundamental no processo do emagrecimento, tá? Então, vamos lá, eu vou começar a falar e aos poucos as pessoas vão entrando. Então, assim, eu quero começar dizendo que existe uma diferença entre a vontade que a gente sente de comer à noite, no fim da tarde, início da noite, e a síndrome do comer noturno, tá? Às vezes as pessoas me perguntam se aquilo que elas têm é síndrome do comer noturno. Então eu quero explicar o seguinte: a síndrome do comer noturno é um transtorno alimentar. E para ser diagnosticado como síndrome do comer noturno, é necessário preencher uma série de critérios diagnósticos, tá? Então, nem todo comer noturno nem todo comer noturno é uma síndrome, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: durante o dia, a gente está trabalhando, com a cabeça ocupada, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente não tem muito tempo para parar para pensar. Às vezes, a gente esquece até de se alimentar, né? Então, eu percebo muito no consultório que assim, as pessoas sabem me dizer o que elas comeram no café da manhã, o que elas comeram no almoço. Então, aquela história, né? Eu comi uma torradinha com um pedacinho de queijo, leite com café. Então, assim, você está sintonizado no que você está comendo. E, às vezes, durante o dia, passa, né, o tempo e você até opta por não comer. Então, durante o dia, a gente está muito ocupado fisicamente e mentalmente. Então, é fácil, né, lidar com a questão alimentar. A coisa vai. Chega no final do dia, né, você começa a baixar o nível de produtividade físico e psíquico. Então,
você começa a entrar num nível maior de relaxamento. E aí existem dois aspectos que explicam essa questão da vontade, da maior vontade de comer à noite. O fisiológico e o emocional. Então, eu vou começar pelo fisiológico. O que que acontece? No final do dia, né, vai baixando o nível de produção de leptina, né, e a leptina é o hormônio responsável pela sensação de saciedade. E aumenta o nível de produção de grelina, que é o hormônio da fome. Então já começa aí, né, uma questão importante, que você começa a baixar o nível de leptina e aumentar o nível de grelina. E aí, nesse momento que você está entrando num momento de relaxamento, o cérebro começa a sentir uma necessidade maior de recompensa, né? Então, assim, aciona o sistema de recompensa cerebral, que é aquele lugarzinho no cérebro, né, que é conhecido como sistema de recompensa cerebral. O nome técnico disso é sistema mesolímbico ou sistema mesocortical. E aí, como é que a gente pode dar essa sensação de prazer para o cérebro? Né? Através da ingestão de açúcar. Então, o que acontece? Você trabalhou o dia inteiro, está chegando no final do dia, você já começa a sentir aquela sensação de cansaço, né? E aí vem aquilo, né? O sistema de recompensa do cérebro quer lá, né, um agrado, e a gente consegue isso através da ingestão de açúcar, de doces e carboidratos, porque os carboidratos se transformam em açúcar. Tá? Então, um outro aspecto que é importante a gente entender também é que essa necessidade de recompensa, ela é explicada também por uma baixa produção de serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Tá? Então, assim, o que explica, né, essa baixa produção de serotonina? Muitas vezes uma dieta desequilibrada, a falta de atividade física. Então, normalmente, as pessoas que têm sobrepeso, elas têm uma dieta desequilibrada, né? Muitas vezes não praticam atividade física. Então, tudo isso leva a uma diminuição de serotonina. Tá? Então, assim, o que vocês vão entender no final é que uma coisa leva a outra. Tá? Então, quanto menor a produção de serotonina, maior a necessidade de ingestão de açúcares, doces e carboidratos. Hoje a gente sabe que o açúcar, através das pesquisas científicas, o açúcar vicia tanto quanto a cocaína. Tá? Então, o açúcar vai lá no centro do prazer do cérebro e dá, sim, essa sensação imediata de prazer. É uma sensação tênue e rápida, mas é uma sensação de prazer. Então, quando você está com essa baixa produção de serotonina, o que acontece? Aumenta a irritação, cansaço, tristeza, mau humor, né? E ansiedade. O que você vai fazer? Você vai sentir vontade de comer açúcar, doces ou carboidrato. Tem aquelas pessoas que gostam da pizza, do pãozinho, né? Então, assim, é a hora que você vai e começa a comer. Então, durante o dia você controlou a coisa direitinho, mas chega nessa hora, você está produzindo mais grelina, que é o hormônio da fome, né? Está com uma baixa produção de serotonina. As coisas se juntam, né? E aí você vai comer. E você vai buscar suprir
essa sensação de mal-estar, de cansaço, né? Que é aquele momento que a gente diz assim, eu mereço, né? Eu mereço alguma coisinha, né? Eu mereço ter prazer. Então você vai buscar essa sensação. E aí o que acontece? Quando você faz esse movimento, você entra em contato com o seu descontrole. Né? Então, o que a gente cria? Um ciclo vicioso. Né? Você entra naquele ciclo vicioso. Você tem a sensação de falta de controle, fica ansiosa, come mais. Tem uma sensação de prazer imediato. Entra em culpa, né? Aumenta a ansiedade. Vai lá e come. E chega uma hora que você fala, dane-se, né? Aquele momento que você fala, vou enfiar o pé na jaca mesmo, porque eu já comi isso, já comi aquilo, agora eu vou pensar nisso amanhã, já estraguei tudo. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Que tem um sentido fisiológico nessa história também. Tá? Então, quando a gente consegue uma produção melhor de serotonina, fica mais fácil a gente controlar a ingestão de açúcares. E essa sensação, né, de bem-estar e de prazer que a serotonina traz, a gente obtém através de algumas situações. Por exemplo, sexo, né, atividade física, sol, né, alguns alimentos que são ricos em triptofano, maçã, banana, aveia, canela, né, castanhas, chocolate também, né? Chocolate tem que ser pouquinho. Então, assim, a gente consegue aumentar a produção de serotonina de uma maneira saudável, ok? Bom, e agora a gente vai entrar na questão dos aspectos emocionais. Né? Então é aquilo, voltando lá no que eu tinha dito no início, quando eu estava explicando que a gente trabalha o dia inteiro, né? Aí tem no final do dia a gente começa a diminuir o ritmo, né? E o cérebro quer buscar recompensa. Tá? Então, agora, pensando nos aspectos emocionais. Então, quando você termina o dia, né? Você já cuidou de tudo, você já trabalhou, você já lidou com as situações chatas do dia, né? Sei lá, com um chefe difícil, com uma reunião cansativa, né? Ou você já levou seus filhos na escola, teve uma reunião lá na escola, ou teu adolescente que te enlouqueceu. Né? Então, assim, é aquele momento que você está baixando a bola, está chegando no final do dia e você sente que, assim, pô, o dia está terminando. Então, vem aquela vontade de comer uma coisinha. Né? Então, agora eu vou focar nas questões de ordem emocional. Vem aquela vontade de comer uma coisinha. Isso começa a gerar uma ansiedade, porque se você quer emagrecer, manter seu peso e tudo mais, e você começa a entrar em contato com a sensação de descontrole, isso gera ansiedade. Né? Então, é aquilo, durante o dia, a gente não tem tempo de pensar nos problemas. Os problemas estão lá. A gente sabe que tem, mas você não foca nos problemas. Né? O dia passa e você não foca no problema. À noite, né, a bola vai baixando e a gente vai começando a entrar em contato. Né? E todos nós sabemos aquilo que mais nos atrapalha. Né? Então, às vezes, você está insatisfeita com o seu trabalho, né? Você está com problemas financeiros, você tem problemas na família, com seus filhos. Então, assim, esses problemas no seu casamento, esses problemas estão ali e você sabe
que você tem esses problemas, tá? Só que você não quer olhar para eles, você não quer entrar em contato com eles, mas eles começam a aparecer, por quê? Porque nesse momento a sua mente está mais quieta, né? Baixou a tua produtividade, né? A mente está mais quieta e isso começa a te rondar, esses pensamentos começam a aparecer, né? Eles começam a se aproximar de você e isso gera ansiedade, né? E aí vem aquela vontade de comer uma coisinha, né? E o que a gente vai fazer, né? Porque assim, essa insatisfação, às vezes, sei lá, sensação de solidão, né? Começa a aumentar a sensação de vazio, de ansiedade, de angústia, e a gente precisa preencher esse vazio. E o que a gente está acostumado, né? O que você aprendeu na vida? Como é que a gente aprende a aliviar ansiedade? Como é que a gente aprende a aliviar esse vazio? Né? Comendo. Porque você pode ter várias situações que te dão prazer, mas o que está mais fácil, o que está mais à mão é a comida. Então, assim, aquele pacote de bolacha. Gente, eu esqueci de falar, tá? Mas, assim, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, enfim, escreve que eu respondo no final, tá bom? Então, assim, qualquer coisa que vocês queiram comentar e que vocês queiram falar, no final da live eu paro um pouquinho para a gente falar a respeito, ok? Então, a gente vai buscar, né, essa sensação de prazer na comida. É aquele prazer rápido, tênue, mas não importa. A gente vai atrás dessa sensação de prazer. Tá? Que é aquilo que a gente conhece hoje como comfort food. Né? É aquela comida que traz conforto emocional. Então, o que acontece nesse momento? Lembra a tal da serotonina? Né? A gente está produzindo serotonina, né? Sensação de bem-estar e prazer. Só que esse nível hormonal, né? Como ele é muito tênue, ele dura pouco, né? Cai. E aí vem a sensação de culpa, de fracasso, de incapacidade, né? Aquele momento que você fala assim, poxa, não tem jeito, eu nunca vou conseguir levar meu propósito adiante. Né? Então, assim, a comida, na realidade, ela abafa as nossas emoções. Eu vou contar para vocês, assim, para a gente situar isso, o exemplo de uma paciente minha, que, assim, ela era uma pessoa, ela era não, né? É uma pessoa muito autocrítica, muito autoexigente, muito autoeficaz, que são características de quem tem um perfil ansioso. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho uma autoestima baixa. Essa pessoa, muito provavelmente, ela é autocrítica, né? Ela é autoexigente, ela é autoeficaz, porque assim, ela foca. Por que ela acaba tendo uma baixa estima? Porque ela foca nos aspectos negativos. Né? Então ela dá muito mais atenção àquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Por isso que ela tem uma baixa autoestima. Eu estou falando isso porque, assim, muitas vezes eu falo que as pessoas que têm um perfil mais ansioso são muito eficazes, são autocríticas e tudo mais, e muitas vezes as pessoas não se reconhecem assim, tá? Porque se sentem inseguras, porque muitas vezes são tímidas, né? Mas tudo isso tem a ver também com uma alta exigência. Tudo bem? Então, essa paciente, o que acontecia? Ela era uma pessoa que dava conta de tudo, né? Filhos, marido, casa, trabalho. E aí, quando chegava, e todo mundo, as crianças, ela tem um casal de filhos e o marido,
eles acordam muito cedo. As crianças acordam 6 horas da manhã e o marido às 5. Então, é uma família que dorme cedo. 8h30 da noite está todo mundo na cama. E aí, o que acontecia? Ela chegava para o marido e dizia assim, eu não vou deitar porque eu preciso de um tempo para relaxar. E aí ela dizia, eu vou assistir televisão. Então, quando a casa ficava naquele silêncio, o que ela fazia? Ela sentava na frente da televisão, mas o propósito não era assistir televisão. Junto, naquele momento, vinha o quê? O pacote de bolacha, o saco de batatinha, né? E todo um arsenal, né, que era companhia para ela. Então, ali, naquele momento... Não, tudo bem, a internet está travando mesmo, gente. Eu também estou com um problema aqui, tá? Pergunta para o pessoal. Não, as pessoas estão dizendo que tem gente aqui que está com problema na internet, na conexão. Mas vai ficar no Face. Eu vou deixar gravado depois no Face, tá? Então vocês vão poder assistir lá no Face. Então, o que acontecia? Ela ia para frente da televisão com tudo aquilo, né? E se entupia de doce, de batata, enfim. E aí vinha o quê? Né? Uma tremenda sensação de fracasso. Porque aí ela dizia assim, poxa, mas como é que eu consigo dar conta de tudo na minha vida? Né? Eu resolvo tantos problemas e não consigo me controlar emocionalmente. Então, o que ficava claro é que aquele momento era o momento do recreio dela. Né? Era o momento que ela reservava para cuidar dela. Né? Então, isso é muito importante a gente identificar. Que a gente tem que olhar para a gente, para as nossas necessidades, para aquilo que é importante. Porque, assim, se você estica muito a sua corda, a conta vem. Então, você dá conta de tudo o dia inteiro, mas você não reserva um tempo para você, essa conta vem. E você vai buscar alívio. E você vai precisar ter prazer. Né? Porque existe até uma questão, lembra que eu falei no começo? Fisiológica. O cérebro está te pedindo prazer. Então, você vai aliviar essa necessidade, na maioria das vezes, com comida. Né? Então, o que eu quero que vocês pensem? Né? Então, assim, eu vou trazer agora para vocês uma ferramenta para vocês colocarem em prática, para vocês utilizarem. Tá? Então, assim, aquilo que eu falei, a gente sabe o que não está legal na vida. Né? Você sabe quais são os problemas que são mais presentes na sua vida, né? Aquilo que está mais difícil. Às vezes é uma relação de casamento, às vezes é uma relação de trabalho, né? Enfim, a gente reconhece aquilo que está difícil, mas nem sempre a gente pode resolver as coisas. Mas também não dá para viver fingindo que aquilo não está acontecendo. Aquilo está acontecendo. E o fato de você não olhar para aquilo gera ansiedade. Tá? Então, você tem lá um problema na tua vida, um problema de relacionamento, um problema de trabalho, um problema com o filho, um problema na família, um problema de saúde. Você sabe que ele existe, mas você fica driblando. Né? Você não quer entrar em contato porque você tem a sensação de que você não tem como resolver. Então, você entra num processo de auto-engano. E o que acontece? Você gera ansiedade. Tá? Então, o que eu estou sugerindo para vocês? Que vocês entrem em contato com os problemas de vocês. Tá? Então,
essa ferramenta que eu vou falar para vocês é o seguinte: para e pensa quais são os problemas na sua vida que mais te incomodam. Faz uma lista, né? Coloca isso, senta com calma e escreve tudo aquilo que te incomoda, que te faz mal. Põe lá. Tá? Aí você olha para aquela listinha e vê, né, quais são os problemas ali que são mais fáceis de você encontrar uma solução. Então, às vezes, é uma coisa simples. Sei lá, por exemplo, você está com uma conta atrasada, né? Ou você tem que falar com uma pessoa, você tem que fazer uma ligação, né? Você tem que olhar seu saldo bancário e resolver o que você vai fazer com aquilo, né? Então, assim, elenca, coloca do mais simples para o mais difícil. Escreve do lado quais são as possíveis soluções. O que você pode fazer para resolver aquele problema? Então coloca, escreve ali, né? O que você pode fazer em relação àquilo? Estabelece um prazo para aquilo. Quanto tempo você vai levar para resolver aquela questão? Tá? Então vai lá, define um prazo, né? Vê que estratégias você pode usar para aquilo. Aqueles problemas que são mais difíceis, sei lá, por exemplo, você está insatisfeito no teu trabalho, mas você não pode mudar de emprego agora. Você tem um chefe que é uma pessoa super difícil, não tem como você se livrar do seu chefe, né? Você não tem o que fazer com aquilo. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Você vai pensar quais são as suas possibilidades. Então, você pode, por exemplo, começar a pensar, né, em se preparar para mudar de emprego. Você pode fazer um planejamento de mudança de carreira. Você pode arrumar uma renda extra para se reorganizar, para poder parar, de repente, fazer um curso. Então, assim, quais são as possíveis saídas que você pode elencar para aquele problema? Por exemplo, é um problema no seu casamento, né? Então, tá, tudo bem, eu não posso resolver isso agora, né? Eu não tenho como resolver isso agora, porque isso vai impactar, sei lá, nos meus filhos, são crianças, são adolescentes, eu não tenho condição financeira de me separar, né? Então, vai lá, elenca, né? Escreve o que é que você pode fazer, que estratégias você pode usar, né? Daqui a quanto tempo? Porque é o seguinte, se você não pode resolver isso a curto prazo, a partir do momento que você entende que você não pode resolver isso a curto prazo, mas que a médio prazo você vai encontrar uma solução, isso já traz um alívio, né? Isso já diminui a tua angústia, diminui a tua ansiedade. Porque, gente, o que a gente tem que entender são os gatilhos de ansiedade. Então, a partir do momento que você entende que você tem uma estratégia e que você vai precisar de um planejamento para isso, por exemplo, sei lá, no caso de uma separação, talvez você precise pedir ajuda de alguém, né? Colocar seus filhos num acompanhamento psicológico para fortalecê-los, enfim, você vai buscar pensar em saídas, em conversar com alguém que possa te dar um apoio emocional, que possa estar do teu lado, que possa te acompanhar, te amparar. Então, assim, você pode criar uma rede de apoio. Então, à medida que você começa a pensar em soluções, isso traz um alívio em termos de ansiedade, né? E você sabendo que você tem
condições de resolver, você não vai precisar se entupir de comida, né? Usar a comida como saída. Você não vai precisar usar a comida como conforto, porque a comida não vai resolver seu problema. O que vai resolver o seu problema é você atuar. Tá? Então, esse comer noturno, tá? Que muitas vezes nos pega, porque é aquele momento que a gente entra em contato com os nossos problemas, com as nossas angústias, que geram uma ansiedade muito grande, que a gente busca escapar, né? Você pode trabalhar com ele se você começar a gerenciar a sua ansiedade. Então, a conexão deu um tilt aqui, mas assim, eu expliquei numa outra live, tá? A respiração diafragmática, isso está lá no Facebook, na minha página, Mind Fitness, emagrecimento sustentável. Então, se você for lá, você acha essa live que eu ensinei a respiração diafragmática, que é para você diminuir a sua ansiedade. Então, você faz a respiração diafragmática, aí você começa, né? Usa essa ferramenta, senta lá, escreve os seus problemas, as suas questões, né? Para pensar nas soluções, estabelece metas, estabelece prazos, né? E começa a colocar isso em prática. Tá? Isso vai trazer um alívio para a tua ansiedade. Né? E é aquilo, a gente só consegue emagrecer se a gente só consegue emagrecer se a gente cuidar da ansiedade. Então, a ansiedade é o fator principal. Quando você consegue entender que você é capaz de gerenciar a ansiedade, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Então, a ingestão de comida fica mais simples. Né? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, né, a respeito do que eu expliquei, pode colocar aí, porque agora eu estou aqui para explicar. Tá? Existem algumas... queria dar para vocês assim, algumas dicasinhas assim, bem práticas. Tá? Então, por exemplo, nessa hora à noite, né, se bater essa ansiedade muito grande e tal, vai lá, escova o dente, né? Usa um chiclete de menta, porque essa sensação refrescante alivia um pouco essa necessidade do doce. Né? Você gerenciando a sua ansiedade, fazendo a respiração diafragmática, você pode começar a ingerir uma quantidade menor de doce. Então, isso também vai te ajudando. A prática de atividade física, teve uma live que eu falei, né? Um pouquinho de cada vez, né? O mínimo que você faça já ajuda, você vai inserindo atividade física e aí você aumenta a produção de serotonina. Um chá, como a Marta está falando, academia. Diminuir o estresse, como é que você diminui? Porque o estresse está aí, né? O estresse nos pega o tempo todo. Então, assim, você identificando os gatilhos de estresse, você pode gerenciar melhor a sua emoção. Não entre em culpa, porque isso aumenta a ansiedade. Então, comeu, tá, vai lá, se tranquiliza, relaxa, né? E pensa que a partir daquele momento você vai voltar a focar, cuidar da sua alimentação e tudo mais. Ok? Então, assim, se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma coisa. O que é? Thaís. A Thaís. A Thaís, ela colocou aqui, né, que ela passou por um momento muito difícil, que a filha dela adoeceu, né, uma doença grave,
teve câncer, né? E não foi uma situação só, ela teve 3 tipos de câncer, né? Ela coloca aqui. E que a tristeza dela foi tanta que ela foi de 73 quilos para 140. E aí, assim, né, Thaís, tem situações que a gente não tem como evitar, né? Eu costumo dizer isso, que tem sofrimento que a gente pode economizar, né? Que é aquele sofrimento que a gente pode fazer uma escolha, se você quer viver ou não, né? Se você quer transformar aquilo num sofrimento ou não. Às vezes você tem um relacionamento afetivo que não está fazendo bem para você e você pode encerrar aquilo na sua vida, né? Depende de você sair da tua zona de conforto e encerrar aquilo. Você pode, às vezes, sair de um emprego, ganhar um pouco menos, né? Então, assim, tem situações que a gente pode economizar sofrimento, mas tem situações que não dá, né? E essa situação que você trouxe é uma situação que a gente não tem como pular, né? A vida coloca na vida da gente e a gente tem que viver. E aí é o seguinte, a tristeza, ela faz parte da nossa realidade. Então, é justo, né? É razoável que você sofra com uma situação dessas, né? Isso traz sofrimento. Agora, aqui tem muito da ansiedade. Quer dizer, como é que você foi aliviar essa dor? Né? Comendo. Então, foi a estratégia que você teve, né? Naquele momento, a estratégia que você encontrou para aliviar a sua dor foi através da comida, né? Numa situação dessas, o que você pode fazer? Né? Buscar uma rede de apoio, né, Thaís? Buscar ajuda, né? Toda a faculdade de psicologia tem uma clínica escola, né? Você consegue uma rede de apoio, né? Estar ao lado de pessoas que acrescentem para você, né? Que tenham coisas positivas para te trazer, né? O que você precisa nesse momento é se amparar, né? É ter respaldo emocional. Então, assim, volta a atenção para você, né? Faz uma técnica de respiração, faz uma técnica de relaxamento, se volta um pouco para você, organiza o seu pensamento, né? Para lidar com a situação. Sua filha está melhor, eu estou vendo que você está aqui, né? Sua filha está melhor, Thaís? Como é que você está nesse momento? Porque o que você precisa na realidade agora, não sei como é que estão as coisas, mas assim, é se amparar, né? Para que você consiga equilibrar melhor as suas emoções, porque de fato é uma situação de muito sofrimento e olha que bacana, né? Ela está dizendo que a filha dela venceu, né? O câncer, e assim, não foi um só, né? E ela, você foi, porque assim, de 140 você está com 107? Puxa, você já emagreceu. Que bacana, né? Então, assim, você é uma guerreira. Então, se você, dentro desse contexto todo, Thaís, você conseguiu emagrecer tudo isso já, né? 23 quilos, é isso? 23 quilos, né? Você emagreceu? Que bacana, né? Então, poxa vida, foca nisso, né? Mentaliza isso, faz a respiração, se tranquiliza e mentaliza isso, né? Traz para perto isso, o quanto você é forte, o quanto você é capaz de, mesmo na adversidade, dar a volta por cima, né? Isso é se reinventar, Thaís.
né? Então, tenha certeza que se você passou por uma situação dessas, né, usou a comida como respaldo naquele momento, e agora você está encontrando outras estratégias, com certeza você vai chegar no peso que você quer. Eu não tenho dúvida disso, né? E assim, eu estou aqui, né, justamente para isso, para a gente formar essa rede de apoio. Eu acho que assim, isso aqui é fundamental. A gente sabe que o trabalho em grupo tem uma força incrível, né? E essa troca aqui é muito rica, tá? Então, assim, você é um exemplo, né? Você é um exemplo de superação. Então, foca nisso, tá bom? Assim, na realidade, né, Thaís, assim, eu estou aqui muito disposta, né, a ajudar, mas é aquilo que eu falo sempre, né? Sozinha eu não faço nada. Então, muitas vezes, eu falei isso outro dia para até coloquei um post no Stories, que eu estava dizendo para uma paciente, né, que ela estava dizendo que ela teve um sucesso. E, e quando eu começo a falar para as pessoas que é possível emagrecer, é possível gerenciar a ansiedade, né? É possível se reinventar nessa questão alimentar, mudar a relação que a gente tem com a comida, eu acredito muito nisso, de verdade, né? Eu fui uma pessoa assim, que eu tinha uma dependência de doce muito grande, né? Eu dizia que eu era enlouquecida por doce, então assim, se eu sou louca eu não tenho controle, né? Eu comia muito doce. Hoje eu consigo gerenciar isso com muita tranquilidade. Outro dia eu ganhei um pudim, pus aí, né, de uma paciente. Num outro momento eu não teria trazido esse pudim para casa, né? Esse pudim teria ficado lá no consultório, eu teria dividido com todo mundo. Minha filha está aqui do lado olhando para mim, ela não ia ver o pudim mesmo, né? Porque eu não ia trazer para casa, porque a sensação eu vou comer tudo. Hoje não, né? O pudim está lá na geladeira, né? Comi mais de uma vez, mas comi uma fatia pequena. Então, assim, eu sei, né? Quando eu falo para vocês que dá para mudar a relação com a alimentação, eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Absoluta certeza do que eu estou falando. Tá? Mas eu preciso que vocês também façam a parte de vocês. Então, do meu lado eu estou aqui. Ok? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para me fazer, ok? Senão a gente vai encerrando. Olha, se alguém aqui quiser entrar em contato pelo direct, tá? Pode mandar as dúvidas, as perguntas, os comentários. Eu tenho pedido muito para as pessoas me dizerem aquilo que mais atrapalha, né? No que o sobrepeso te faz sofrer, a ansiedade, no que a ansiedade te atrapalha. Tá? Não precisa ser só relacionado com a questão alimentar, existem vários outros fatores, né, que a ansiedade impacta, e isso impacta também no sobrepeso. Então, sintam-se à vontade para me mandar pelo direct, tá? Eu sei, Thaís, não é fácil mesmo a gente fazer essa troca, mas o que você precisa, né, é trabalhar isso a nível de consciência. Eu falo muito isso. Quando a gente traz a questão alimentar para a razão, fica muito fácil. O que leva a gente a comer sem controle é a emoção. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom? Gente, boa noite. Né? Muito obrigado pela companhia. Tá? E até quinta-feira que vem. Tá bom? Beijo.